E, por isso, eu quero que você levante a sua mão, porque hoje é a abertura de uma campanha a caminho do milagre. Amém? Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, a caminho do milagre que nós temos que andar. Nós estamos olhando para Ti, autor e consumador da nossa fé. Não olhamos para a direita nem para a esquerda, olhamos para Ti. Senhor, nós clamamos a Tua misericórdia, a Tua unção de milagre, nesse decorrer, nessas semanas que nós estaremos aqui. Senhor, percorrendo este caminho, até chegarmos na Páscoa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você crê em milagres? Eu creio. E porque eu creio em milagres, queria, antes da gente começar a palavra, apresentar, queria que a Júlia ficasse em pé, ela está aqui nos visitando, é a nossa líder na Unidade em Cristo Miami, ó que chique. Aí, ela olhou para os levitas e falou assim, aqui vocês têm fartura, eu já vi, eu falei, Júlia, você não vai levar não. Eu pensei comigo, você não vai levar ninguém, não. Não, estou brincando, se Deus quiser, né, gente? Eu fico encantada com vocês aí. Então, é porque a igreja está começando, foi um milagre, né? A igreja começou na pandemia, um pouquinho antes, né? Muito pouquinho antes da pandemia, a igreja abriu. E é um milagre, porque ela está crescendo com novos convertidos. O mais bonito é isso que a gente estava conversando, com novos convertidos. Só para vocês conhecerem as suas igrejas. O milagre está acontecendo lá no Japão, está acontecendo em Angola, em plena pandemia. Eles bravamente levantando a igreja, levantando de verdade mesmo, construindo a igreja em plena pandemia. E Miami, não só sobrevivendo, mas vivendo com vida e vida em abundância, com novos convertidos, mesmo tendo nascido num momento em que tudo fechou, mas a porta de Deus não fecha. Amém? Eu queria que você abrisse num capítulo que Mateus 11, onde algumas semanas atrás eu li com vocês, porque eu amo ouvir Jesus falar. E Jesus estava falando para pessoas que estavam no limite, sabe, no limite, quando você não aguenta mais. Jesus olhou, elas não estavam nem falando, porque quando você está no limite, você nem tem força. E ali Jesus olhou para aquelas pessoas e ele fez uma declaração que eu tenho certeza que você nem precisava abrir. Se você tem mais de 6 meses de convertido, você já deve saber decor esse versículo, onde ele diz em Mateus 11, no versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, o que ele falou? E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o que para a alma? Descanso. Gente, porque quando você está no limite, se você está aqui dentro da igreja, é porque você ama Deus, você crê no Senhor Jesus. Você pode estar cansado, você pode estar no limite, você pode estar sobrecarregado. O problema é a nossa alma, é ali que reside o desespero, a angústia, a aflição, a agitação, enfim, toda a confusão está ali na nossa alma. Por isso que Jesus falou, é na alma, aonde estão as suas emoções, aonde estão os seus pensamentos, é ali que você precisa de alívio, de descanso, porque descanso é um alívio, é um refrigério. Quando você está cansado e você encontra uma sombra para você sentar, que alívio, que refrigério. E Jesus está falando, deixa eu ser seu refrigério, deixa eu estender o meu manto sobre você, porque o meu manto é um manto que não é só um descanso. Quando Deus estende o seu manto é milagre. A mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou em Jesus, o milagre foi liberado. Você quer tocar em Jesus nessa noite? Hoje é noite de tocar em Jesus, porque nós estamos a caminho do milagre. E a caminho do milagre, eu queria dizer que quando nós chegamos nessa condição, é porque nós estamos esgotados, e o esgotamento ele é provocado por algumas coisas. Primeiro, porque você caminhou mais do que você podia. Segundo, porque você não teve renovação, então você entrou num esgotamento. E quando eu falo de renovação, eu não estou falando só de você caminhar, eu estou falando que o tempo, ele é cruel. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu viajei
com o meu colégio, eu estudava em colégio de freira, e nós fomos nas cidades históricas de Minas Gerais. Então, era ali aquele bando de meninas com seus 13, 14 anos, e as freiras que levaram a gente para estudar. Nós estávamos estudando o barroco no local. E ali nós fomos para Ouro Preto, fomos para Congonhas, fomos para muitas cidades. E quando nós passamos aonde estava, assim, estava em restauração as estátuas que Aleijadinho tinha feito, porque tinha uma, inclusive, que o nariz tinha caído. Então, ele estava ali, especialistas mesmo, estavam ali restaurando. E, quando eu passei ali, eu vi que também aquela estátua, ela não estava... O nariz tinha quebrado, porque, na verdade, ela ficou meio que em falso, e ela tinha caído. E eu fiquei pensando com os meus botões, não adianta consertar o nariz se não consertar a base da estátua. E olha que eu era adolescente, né? Eu sempre fui questionadora. E eu falei, se não vai cair de novo. E a gente meio que faz isso, né? A gente vai dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, não deixa Deus tocar aonde Ele precisa endireitar de verdade. E é por isso, porque você quer pequenos reparos, sabe aquelas coisas de maquiagem? Você quer uma maquiagem na casa, a parede apareceu uma infiltração, você pinta. Adianta pintar? Não. Você tem que raspar, você tem que ver de onde veio a infiltração. Vai ficar feio por um tempo, porque você vai ter que, até às vezes, quebrar aquela parede para encontrar qual é o problema. Agora, é bem mais rápido e fica bonitinho durante um tempo. Quando você pinta, fica bonitinho. Mas não vai dar jeito. Daqui a pouquinho está a mancha de novo ali, porque não foi sanado o problema. E eu quero dizer que Deus está num processo com a igreja. Essa semana foram 2 lives muito importantes para mim, particularmente, com a pastora Zenete, porque isso faz parte, corre na minha veia falar disso. Porque eu não quero só falar disso, eu quero viver isso. Então, ela me deu o primeiro tema, desperta a igreja. O segundo tema, aviva-nos. Gente, todo mundo que me conhece, um pouquinho mais de 1 ano, já sabe que eu só falo de avivamento. Porque avivamento corre na minha veia. Porque eu sei, assim como Moisés sabia, que quando Deus disse, é tempo do povo sair do Egito, ele tinha certeza, ele não tinha dúvida. Deus falou, eu vou dar esse recado, porque nós vamos sair. Agora, como a gente vai sair, eu não sei. Mas que chegou o tempo da gente sair, chegou. Ele não tinha dúvida. E eu digo que eu não tenho dúvida que nós vamos viver este grande avivamento. Só tem uma coisa, eu não quero ficar de fora. E se para isso é necessário grandes reparações na minha vida, que sejam feitas, são bem-vindas. Porque eu não quero viver de infiltrações. Eu não quero viver de simplesmente maquiagens, porque eu quero viver o impacto da glória de Deus que está reservado para nós. Por isso, se você está aberto para as grandes reparações, você sabe aonde está o teu problema. É aonde você sempre cai. É aonde você sempre fraqueja. Às vezes o teu problema é porque você fica ofendido demais. E aí você tem um inimigo que te observa e ele sabe disso. E ele vai preparar o ambiente perfeito. Sabe a tempestade perfeita? Ele prepara a tempestade perfeita para você desistir do ministério, desistir dos teus amigos, desistir dos teus sonhos, desistir dos sonhos de Deus. Foi Ele que colocou o sonho em você. E Ele está falando, olha, esse versículo é muito mais profundo do que você está falando. Para eu te dar alívio, eu pedi para você chegar perto de mim. Quando você chega perto de mim, a minha luz, ela vai resplandecer sobre você e vai mostrar, como Davi disse em 2 Samuel, capítulo 22, ali Davi disse, Senhor, o Senhor ilumina as minhas trevas. E olha que era Davi o adorador, mas ele sabia que ele tinha trevas. E ele falou, Senhor, pode iluminar, olha, onde estiver escuro, pode iluminar. E Deus vivia fazendo reparos em Davi. Davi tinha problema como eu, como você. Mas ele tinha um coração que ele aceitava as grandes restaurações de Deus. E chegou o tempo de você aceitar essas grandes restaurações de Deus, amém? Eu queria que você abrisse comigo em Deuteronômio 29.
Deuteronômio 29. Eu já disse para vocês que eu tenho uma grande imaginação. Eu leio e eu paro, porque Deus falou para a gente parar e ruminar. Ele falou para meditar. A palavra meditar vem da palavra em hebraico ruminar. Então, ruminar não é ler rápido. Ele não está querendo uma leitura dinâmica da palavra. Ele não quer que você tenha uma leitura, vou ler 20 capítulos por dia. É legal, eu faço isso anualmente. Eu leio a Bíblia anualmente. Eu tenho minha meta, mas eu paro. Eu tenho o tempo que eu tenho uma meta dos meus 4, 5, às vezes 6 capítulos, mas eu tenho o tempo em que eu vou parar em uma passagem e eu vou meditar. Então, quando eu estava lendo Deuteronômio 29, versículo 5, está escrito, porque a gente está falando de milagre, está escrito que, aqui, Moisés falando para o povo, gente, nós andamos 40 anos, vos conduzi pelo deserto, e vocês não perceberam não que aconteceu algo extraordinário? É o que ele disse. Não envelheceu sobre vós as vossas vestes, e nem se gastou no vosso pé a sandália. E as pessoas já tinham se acostumado. A princípio, isso chamou a atenção deles. A princípio, eu acho que não no início não. A roupa não estragar nos primeiros 6 meses, isso era normal. Até no primeiro ano, isso era normal. O sapato já era algo duvidoso, porque andando no deserto, aquela temperatura, tudo mais, o sapato já era mais lógico deles observarem, nossa, meu sapato, a sola, ela não gasta. E tem outra coisa, o meu filho está crescendo, e o sapato não fica pequeno. Algo está acontecendo. Eu estou andando aqui, eu não sei você, mas eu tenho um problema. Meu pé incha também, depois de 5 cirurgias no pé. Quando esquenta, o meu pé incha. Quando eu fiquei lá, eu tive um problema lá no Japão, quando eu fui no verão. Eu ia sempre no verão, até que eu decidi que eu não vou mais no Japão no verão. Eu não sei, o calor do Japão é algo impressionante. Parece até mais forte do que lá em Israel. E o meu pé fica um pãozinho. E ali eu fiquei com um problema, né? Eu descobri 2 problemas. Eu descobri que o meu pé incha muito no verão, lá no Japão. E o segundo problema, que eu precisava de um sapato, para vocês terem ideia de como inchou o meu pé. Eu precisava de um sapato, um número maior do que o meu, para eu poder ir para o culto. E aí eu descobri outra coisa, que no Japão, o meu pé é enorme. E não tem. É sério, eu estou falando sério com vocês. O pezinho delas é 34, 35. Quando tem pé grande é 36. E aí passou de 36, é pé grande. E aí eu descobri que não tinha sapato para mim. Mas isso é outra história, isso é história de viagem. Mas eu descobri que, assim, nós sabemos que o pé incha. Aqui em Neemias fala, o pé deles não inchou. Então isso era milagre. O milagre não era só o pão, não era só a água. O milagre não era só ter o GPS, que era a coluna de nuvem de fogo. O milagre não era só eles não terem desidratação. O milagre não era eles não terem morrido de fome. O milagre era até em coisas que são menos importantes, porque a vida é mais importante do que roupa, do que sapato. Mas Deus se importou com as pequenas coisas. E o milagre de Deus estava nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Isso não é incrível? O milagre de Deus está nas pequenas e nas grandes coisas. Você que não observa, você fica que nem aquele povo. Moisés teve que lembrar esse povo, porque depois eles começaram a ficar acostumados. Então tá. Então a minha roupa não estraga. Então, eu não sei outra coisa também, né? Como é que fazia com aqueles que engordavam? Como é que a roupa também devia crescer para a lateral, né? Porque não é possível. Ou porque eles caminhavam, ninguém engordava ali. 3 milhões de pessoas não engordavam ali. Mas o problema não, a solução de Deus era: a roupa não envelhece, o pé não incha, e o sapato também não estraga. E eu digo que isso era um milagre diário. Todos os dias eles acordavam e eles tinham um milagre. Aí eu disse da minha imaginação. A minha imaginação é que Deus mandava anjos ministradores durante a noite.
Eu imagino que durante a noite Deus fazia um spa em cada um. E Deus falava para os anjos ali, ó, massageie o pé deles. Olha, o meu toque de milagre ali, vocês coloquem. Vocês sabiam que tem anjos de Deus que enquanto você dorme, eles cuidam de você? Está escrito na palavra. Você sabia que quando você está aflito, tem anjos do teu lado ali, passando a mão na tua cabeça? Está escrito lá no Getsemane, enquanto Jesus orava, anjos ministradores estavam do lado dele. Enquanto Jesus foi lá para a tentação lá no deserto, está escrito que anjo também, os anjos estavam com ele. Está escrito em Marcos capítulo 1, as bestas feras estavam do lado de Jesus, mas os anjos de Deus também estavam do lado dele. Então eu quero que você tenha essa noção, os anjos de Deus te cercam, os anjos de Deus ministram e você não sente, os anjos de Deus cuidam de você, faz até um spa, até um cafuné e você nem sente. O reino espiritual é real. O reino espiritual é mais real do que o mundo natural. O reino espiritual, ele está agitado. Ele tem uma velocidade muito mais intensa do que a nossa velocidade. E toda geração, aonde os cumprimentos de Deus estão para acontecer, há uma movimentação muito intensa. Os anjos sobem e descem. Você viu como eles subiram e desceram ali com Jacó? Os anjos sobem e descem. Mas mais do que os anjos, o Espírito Santo que está dentro de você, ele está agindo e ele está querendo se movimentar. Ele está falando agora, não é, eu quero grandes reparos na tua vida, porque eu sou o vinho novo. O vinho novo é quando está todo mundo esgotado. Lembra do casamento? Primeiro milagre de Jesus, 6 talhas, não tinha uma talha com água, as 6 talhas de água, as 6 talhas de vinho, aliás, desculpa, as 6 talhas de vinho tinha se esgotado. Estava tudo esgotado, não tinha nenhuma na casa, tinha acabado o vinho completamente. E eu digo para você que a unção velha acabou, a unção velha já foi. O que a gente usava de unção antes da pandemia já não serve mais. Deus está falando, ó, eu deixei vocês entrarem nesse esgotamento, porque eu quero 6 medidas de bênção novas sobre a sua vida. Eu quero transformar agora a palavra que está dentro de você, que é a água, em vinho novo. Chegou o tempo do vinho novo. Mas o vinho novo, para a gente lidar com o vinho novo, ele fermenta, ele cresce, ele aumenta. E você não vai conseguir lidar com essa unção nova se você tiver com o coração estragado. Por isso, põe a mão no teu coração agora. Não pode ter lugar para mágoa, não pode ter lugar para tristeza, para angústia. Ela pode chegar na tua vida. Chegou há 10 minutos atrás, mas vai sair agora em nome de Jesus. Prevaleça a alegria do Senhor, é a tua força. O alívio, o refrigério do Senhor é o teu descanso. Ele é o teu descanso. Você que entrou aqui esgotado, o Senhor é o teu descanso. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Sabe, teve um homem, eu quero mostrar 2 homens para você. O primeiro homem, Josué, que nem sempre se chamou Josué. Por um bom tempo, por 40 anos, o nome dele era Oséias. E ele tinha uma vida normal. Ele tinha uma vida, eu garanto para você que ele amava Deus. Eu garanto a você que, mas a vida dele era medíocre, a vida de Oséias. A vida de Oséias era uma vida, todos os dias o mesmo problema, ele era escravo, todos os dias o mesmo trabalho duro, nada novo acontecia, mas ele amava Deus, Oséias, e ele sabia que algo estava para acontecer, mas ele precisava ouvir que este algo ia acontecer. Você sabe o que significa Oséias? Oséias significa salvação. É a mesma coisa que você saber, eu sei que Jesus é a minha salvação, eu sei que eu estou salvo, eu sei que eu posso viver salvação todos os dias, mas às vezes você começa a pensar que salvação vem pelos teus braços, às vezes você começa a pensar que salvação vem ter dinheiro ou não ter dinheiro, ter amigos influentes ou não ter amigos influentes, e eu digo para você que este Oséias, quando ele fez 40 anos, virou uma chave, tudo mudou. Porque um maluco apareceu, aquele maluco que vivia lá no palácio, folgadão. Moisés era folgado. Moisés não vivia a dureza que Oséias vivia. Talvez você não esteja identificando quem eu estou falando. Eu estou falando de Josué. Josué nem sempre se chamou Josué. Por 40 anos ele se chamou Oséias.
Foi Deus que trocou o nome de Oséias para Josué. Porque Deus queria que Josué, Deus tinha grandes coisas para Josué. Josué ia ser líder da nação. Josué ia viver através dele. Os reis da terra iam ser derrotados. Ele ia liderar o povo para atravessar o Jordão. Ele ia liderar o povo para andar ao redor do muro e o muro cair. Grandes coisas Deus ia fazer através da vida de Oséias. Mas acontece que nada estava acontecendo até os seus 40 anos, mas quando vira uma chave no reino espiritual, gente, as coisas começam a acontecer muito rápido. Quando virou a chave, quando chegou o tempo da salvação, Deus falou, agora eu vou te chamar de Josué. Josué significa ele é salvação, não é ele, Josué. Ele, Deus é salvação. E Deus está falando, olha, eu estou virando uma chave hoje em você, e eu quero que você saiba que nem dinheiro, nem pessoas, ninguém pode te salvar daquilo que vocês estão vivendo, nem vacina, ninguém pode nos salvar. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa esperança, Ele. E Deus falou para Josué, eu quero que você entenda, se ele falasse tudo de uma vez, Josué não ia entender que ele ia viver milagres absurdos. Ele só precisava entender, Josué, vocês vão sair, vocês têm uma promessa a ser cumprida, vocês vão sair, e tem uma caminhada a se cumprir, vocês vão sair do Egito, e tem uma caminhada, essa caminhada é no deserto, mas no deserto vocês vão viver o caminho do milagre, no deserto você vai ter intimidade com a minha glória. Foi no deserto que Josué, ele viu junto com Moisés, ele subiu no monte junto com Moisés, ele não foi no cume, mas ele chegou até a metade, mas ele foi, a nuvem de glória escondeu Moisés e escondeu Josué também. Josué literalmente mergulhou na glória durante o deserto. Josué literalmente foi preparado durante o deserto. Josué foi habilitado. Josué ganhou guerras espirituais ali no deserto. E eu digo para você que nós estamos ao encontro, na terra prometida, nós estamos indo ao encontro do noivo, e nesta caminhada nós vamos viver muitos milagres. Nós estamos, sabe, é como que Josué, depois que ele viveu 40 anos sem nada acontecer, ele viveu 40 anos acontecendo muita coisa, mas o melhor mesmo era quando ele cumprisse 80 anos, quando ele estava no final da caminhada, quase chegando em Jericó. Era ali que os milagres iam se intensificar, era ali que Moisés ia colocar a mão sobre ele, ia transferir unção sobre Josué. Ah, meu querido, Moisés não precisa mais pôr a mão sobre a tua cabeça. Quem põe a mão sobre a tua cabeça é Jesus. E ele está falando, igreja, se levante em poder e glória. Se levante, porque falta pouco para entrar na terra prometida. Falta pouco para vocês me encontrarem. Mas esse pouco é muita coisa que tem que acontecer. Nesse pouco, olha, tinha que muro cair, o Jordão abrir, reis da terra, eles precisavam morrer, e eu digo que essa é a unção que está sobre você. Você vai passar pelo Jordão, os muros vão cair, porque a igreja tem muito para fazer. Falta pouco para Jesus voltar, mas tem muito para a igreja fazer. Falta pouco no reino espiritual. E eu quero dizer que quando vocês sabem o quanto eu amo Apocalipse. Quando a gente lê Apocalipse 12, que a mulher que representa a igreja, ela foi duramente perseguida pelo dragão. Mas Deus deu asas para aquela mulher no meio do deserto. Você pode levantar a tua mão? Deus está te dando asa para você correr mais rápido, voar, correr. Ele está te dando pés ligeiros, porque esse é o tempo de correr, de avançar, é o tempo de viver o extraordinário de Deus. Eu não estou falando isso para te animar, eu estou falando isso porque o mundo espiritual está agitado, e eu não quero que você fique de fora. O vinho novo está para ser derramado, e eu não quero que você fique de fora. Esse é o maior milagre. Sabe, o resto, sabe, as outras coisas, o Senhor Jesus disse, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Josué, o sapato é acrescentado, a roupa é acrescentado, mas a unção que eu coloco sobre você para abrir o Jordão
Essa é a mais importante, do que a roupa não envelhecer, do que o sapato não estragar, os pés não incharem, mas também é o meu milagre. Eu quero dizer que nós vamos viver experiências com Deus no nosso cotidiano, como o que a Fernanda acabou de falar. A experiência dela é uma experiência de sapato, de roupa, os 4 pneus, mas eu digo que Deus quer isso, dar esse nível de experiência para a gente, mas Ele está dizendo, olha, eu quero dizer que aqui, igreja, a igreja é um lugar para a gente se abastecer, sair daqui e trazer pessoas para viver o milagre. Mas se você ficar, acuado, intimidado, só vem aqui para receber um pouquinho de força, aí Deus fala, mas cadê? Eu quero unção, eu quero a unção, eu quero vinho novo, quero ver o vinho novo na tua vida, eu quero ver o vinho novo através de você, impactando o teu vizinho, impactando as pessoas que estão ao teu redor. A paz no meio dessa angústia é o maior testemunho que nós podemos dar. A tranquilidade neste tempo de angústia é o maior testemunho que nós podemos dar. E Deus falou, tudo bem, Josué, agora você vai experimentar que eu sou a tua salvação. Mas eu queria que você abrisse comigo em 2 Samuel. E enquanto você abre 2 Samuel, você leu comigo, o que é normal. O que é normal? A roupa estragar, o sapato estragar. E o que é anormal? É não estragar. Deus falou, você não está vendo? Esse é um novo tempo. Tudo que é normal não foi feito para nós. Nós somos um povo preparado para o anormal. Aliás, a cruz é loucura. A cruz é loucura, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala que a cruz é loucura. Não dá, o raciocínio humano para o milagre não dá. A matemática de Deus é totalmente diferente da nossa. A matemática de Deus é assim, a nossa matemática é 1 mais 1 é igual a 2. A matemática de Deus é 1 mais 1 é igual a 1. Ele diz que nós somos em Cristo, que um casal é um. Então essa é a matemática de Deus, ela é diferente. Agora a matemática de Deus também é diferente. Quando você vê, só 5 pães e 2 peixinhos, Jesus não vê isso. Jesus vê 12 cestos cheios e que não acaba. Então a matemática do céu é diferente, o raciocínio do céu é diferente. Então não adianta você querer levar. Sabe qual é o problema da igreja? É que a gente quer levar uma vida normal e Deus não cabe no normal. Deus é extraordinário. Deus é fora do comum. Então não dá para você querer, olha Deus, eu quero que o Senhor haja dessa forma na minha família. Ele vai falar, mas não é assim não. Você sabe que a minha matemática é diferente. Você falou o tempo todo para o teu filho, mas eu vou usar outra pessoa para levar o teu filho de volta para a igreja. Para mim não é o normal, para mim é o extraordinário. Você quer viver o extraordinário? Eu quero viver o extraordinário. Eu quero viver o extraordinário. Sabe, eu amo chegar em Israel, ir para En-Gedi. E ali En-Gedi é um oásis no meio do deserto. Amo ler o Salmo 42. O Salmo 42, a despeito de não ter sido assim, não está escrito Davi que escreveu. Mas sabe, eu gosto muito de ver que muitos teólogos, eles colocam esse salmo assim, eles põem uma observação, esse Salmo de Coré é tão davídico, só pode ter sido Davi. Será que Davi, aí eu encontrei um maluco que nem eu, será que Davi deu para os filhos de Coré colocassem só a melodia? Porque ele é muito davídico. Por quê? Porque quem viveu no deserto, quem viu as corças, quem se sentiu cansado no meio do deserto, foi Davi. Ele que conviveu ali em En-Gedi com os seus 600 homens. E por isso que ele dizia, ali para mim eu só enxergo Davi cantando, assim como a corça suspira pelas águas, assim também a minha alma suspira por ti. Eu suspiro pelo vinho novo. Eu suspiro por essa unção extraordinária. Eu suspiro por este avivamento em nome de Jesus. E eu estava lendo em 2 Samuel, eu fiquei impressionada. Em 2 Samuel 17,
Se eu estava falando hoje sobre o caminho de dores de Davi. Eu comentei com o Jonas também sobre esse caminho de dores. Eu estava lendo justamente no meu devocional, 1 e 2 Samuel. Aí eu comecei a anotar o caminho das dores de Davi. Começou na sua família, desprezo por sua família. Depois se estendeu para o desprezo de Golias, o desprezo e a perseguição e a injustiça de Saul. Depois a sua própria esposa que zomba dele, Mical. E assim foi indo. Quando a gente chega ali em 1 Samuel 30, os próprios homens, seus companheiros de caverna de Adulão, querendo apedrejar Davi. Gente, que loucura. Aí eu falava assim, às vezes eu acho que a minha vida é um pouquinho agitada demais, com muitas tempestades, mas eu estou vendo que na tempestade de Davi, eu acho que ou a gente empata ou ele ganha, porque o negócio é feio, ele não consegue respirar, já vem outra. Quando ele respirava, já vinha outra pancadaria. Aí, para finalizar a pancadaria toda que ele levou, o seu filho Absalão vai e usurpa o trono dele. Mas quando ele está passando, quando o filho dele usurpa, rouba, trai o próprio pai, Davi sai do trono chorando, com cinza na cabeça, descalço. E ali ele vai em direção ao Jordão. Quando ele vai em direção ao Jordão, aí vem uma pessoa e fala, e uma pessoa que conhecia Mefibosete, vocês lembram de Mefibosete? Ele que fez tudo por Mefibosete. Aí vem uma pessoa e fala assim, e ele pergunta, cadê Mefibosete? E aí falam para ele, e é calúnia, hein? É mentira, falam para ele, Mefibosete não veio porque ele disse que agora Deus vai dar o trono de volta para ele. Não faltava ninguém mais para trair. Sabe aquele cansaço? Porque eu comecei lendo Mateus capítulo 11. Sabe aquele cansaço, aquele esgotamento? Se abateu sobre esse herói. E eu digo para você, que a desesperança, ela tem voz. Ela abafa a voz da esperança. Ela tem força, a desesperança e o esgotamento. Destrói o mais forte guerreiro. Olha, Davi era um homem de fé, era um homem que vivia milagres, era um homem que sabia que com Deus ele passava pelo meio de um esquadrão, ele saltava muralhas, ele viu muitos extraordinários. Quando ele perguntava, Deus, eu vou ou não vou na batalha? E Deus falava, vai Davi. Ele via os inimigos caírem diante dele por pura ação do extraordinário de Deus. Se tem uma pessoa que conhecia o extraordinário de Deus, era Davi. Mas, de repente, o excesso de problema caiu sobre a cabeça de Davi. E esse guerreiro ficou, como nós encontramos aqui em 2 Samuel 17. 2 Samuel 17, no versículo 1. Disse ainda Aitofel a Absalão, que é o filho que tinha traído Davi, deixe-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi essa noite. Eu vou assaltá-lo enquanto ele está cansado e frouxo de mão. Gente, nesse momento, Davi estava cansado. O inimigo sabia que ele estava cansado. Ele estava frouxo de mão. Sabe quando você não tem nem força? Hoje eu não consigo orar. Sabe o que é frouxo de mão? É isso. Hoje eu não consigo ler a Bíblia. Hoje eu não estou conseguindo nem ir na igreja. Isso é normal quando a gente está nesse nível de esgotamento. Mas era nesse momento que Deus queria que Davi, ele vivesse o milagre do deserto. A roupa espiritual de Davi, ela estava envelhecida por causa da tristeza. E Deus queria fazer a mesma ação que ele fez lá no deserto, de renovar diariamente a roupa de 3 milhões de pessoas. Ele queria também renovar a roupa de Davi. Mas ele precisava que Davi desejasse que a roupa fosse renovada. Deus queria tocar nos pés de Davi, aquele pé cansado, de tantas guerras, de tanta luta. Davi, você vai viver o sobrenatural, Davi, mas você precisa me deixar pegar nos teus pés e trocar essa sandália. Essa sandália está estragadinha, está rota. Você está sentindo o calor do deserto com essa sandália. Deixa eu trocar, Davi. Deixa eu fazer o mesmo milagre que eu fiz lá no deserto na sua vida.
Mas Davi não conseguia nem ouvir a voz do Espírito. Ele estava cansado, ele estava esgotado, ele estava entristecido. Agora, o inimigo falou uma coisa sobre ele. O teu inimigo sabe quem é você. Talvez você não saiba quem é você, mas ele sabe. Olha o que o inimigo disse para ele. Olha, Davi, no versículo 8. Ele é valente. E ele é homem de guerra. Está escrito no versículo 8. Que ele é valente e ele é homem de guerra. Sabe quem falou isso? Quem queria destruir Davi. O inimigo de Davi disse, ele é valente e ele é homem de guerra. E você tem um inimigo que sabe que você é valente, que você é homem e que você é mulher de guerra. Mas ele sabe como te esgotar. Ele sabe como tirar do teu coração que Deus é um Deus do extraordinário, que Deus é um Deus de milagre, e nós vamos viver milagres durante essa campanha, milagres de cura, milagres de provisão, milagres de avivamento. Não existe milagre maior do que o avivamento e o vinho novo. Eu quero ver o vinho novo sendo derramado sobre a sua vida. Aí Deus falou, tá bom, Davi não está me ouvindo, eu vou dar um recado para Davi. E sabe por que você vem para a igreja? Porque são os recados de Deus para você. Porque às vezes você não consegue ouvir Deus de tão cansado que você está. Deus mandou uma pessoa falar para Davi, Davi, reage. Davi, levanta. Davi, falta só um pouco. Você chegou no Jordão. É só você atravessar o Jordão. Quando você acabar de atravessar o Jordão, você já vai voltar para o trono, Davi. Você vai viver o milagre da restituição. Mas Davi, sai desse lugar. Olha, o cansaço é um lugar perigoso, porque rouba a unção, rouba a fé, rouba a esperança. Que haja renovo na tua vida. Vinde a mim, não é a mim. Jesus está falando para você, vem, chega mais. Eu quero te aliviar, eu quero te socorrer, eu quero trocar as tuas sandálias, eu quero trocar a tua roupa, eu quero renovar a tua força, mas eu preciso que você levante. Por isso, nessa noite, se você quer como Davi reagir, levanta nesse momento. Eu vou ler aqui para você, enquanto você levanta. Está escrito no versículo 16, agora, pois, manda avisar depressa Davi. Deus está com pressa que você reaja, hein? Manda avisar depressa a Davi. Diz para Davi, não passe essa noite no deserto, mas passe sem demora para o outro lado, para que você não seja destruído e nem o povo que está com você. O mais bonito é que Davi, ele obedecia. Davi, ele podia estar que não se aguentava. A tristeza pesava no seu coração. É para eu levantar? Tá bom, Deus, eu vou levantar. É para atravessar o Jordão? Eu não estou entendendo como é que o Senhor vai fazer isso. Mas eu sei de uma coisa, é para levantar e é para atravessar o Jordão. Eu vou atravessar o Jordão. Eu vou deixar o inimigo querendo pegar, é o vento, porque eu não vou ficar aqui. Eu vou sair da prostração, eu vou sair do desânimo. Eu me levanto porque do outro lado do Jordão tem vinho novo. Deus quer derramar o vinho novo sobre você. Eu quero ministrar agora, você que está se sentindo cansado, esgotado, não tem nenhum mal nisso. É normal no tempo que a gente está vivendo. Levanta a sua mão, porque Deus vai começar a trocar agora as suas vestes. O mesmo milagre que todos os dias Ele fez em 3 milhões de pessoas, Ele está fazendo em nossas vidas. Senhor, eu quero agora, em nome de Jesus, clamar que as nossas vestes comecem a ser trocadas. Oh Senhor, renova essas vestes que estão rotas sejam substituídas, vestes envelhecidas sejam substituídas, vestes desgastadas sejam agora trocadas em nome de Jesus. Oh Senhor, que vestes que não estão mais tapando, Senhor, porque nós crescemos, mas não crescemos em unção. Oh Senhor, eu quero agora pedir que vestes novas, com medida nova, medida celestial, seja colocada agora sobre cada um. Pés cansados, Senhor, sejam agora tocados por Ti, da mesma forma como todos os dias, os pés de jovens, de crianças, de idosos, todos os pés eram tocados pelo Teu poder. Aqueles sapatos não envelheciam, os pés não
não inchavam, porque, Senhor, o céu tocava nos pés e eles não pararam de andar. Eu digo agora que pés sejam tocados nessa noite. Você vai correr, você vai avançar, você vai alcançar, você vai correr em direção ao autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente para Ele. Você não vai olhar firmemente para o teu problema, você vai olhar firmemente para o autor e consumador da tua fé, em nome de Jesus. Ouve agora o que o Espírito diz para você. O Espírito disse para Davi, e Davi reagiu. O Espírito disse a Davi: Davi, levanta, não fique prostrado, não fique desanimado, atravessa o Jordão. Davi, você vai atravessar o Jordão com problema, você vai atravessar o Jordão e nada mudou, mas eu viro a chave agora e você vai voltar para o trono, mas você vai sair desse lugar de prostração, em nome de Jesus. Quem quer atravessar o Jordão? Amém? Então, se você quer, 2 mãos levantadas. Ah, Senhor, somos nós. Nós nos rendemos a Ti. Nós não nos rendemos ao cansaço. Nós não nos rendemos ao desânimo. Nós nos levantamos agora, Senhor, e eu peço a este povo que se levantou: derrama vinho novo. Começa a derramar o vinho novo, Senhor, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Enche, faz transbordar, transborda o coração com esse vinho novo. Força celestial sobre a sua vida. Unção do Espírito Santo sobre você. Começa a adorar a Deus. Começa a adorar a Deus. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas. Vem a unção nova, vem o vinho novo, vinho novo, vinho novo sobre a tua vida. Nós estamos andando, nós estamos avançando a caminho do sobrenatural, a caminho de uma unção que traz o céu para a terra. Eu chamo agora, eu chamo a existência, a unção do céu aqui na terra. Oh Senhor, seja feita a tua vontade, assim, Senhor, aqui na terra como é no céu, aqui na terra como é no céu. E eu digo que a tua vontade é o vinho novo sobre este povo, a tua vontade é o extraordinário sobre este povo. Retira agora, quebra as cadeias do desânimo, sejam quebradas as cadeias da tristeza, seja quebrada a cadeia do medo, em nome de Jesus. Seja quebrada a cadeia da depressão, seja quebrada a cadeia da ansiedade. Vem o vinho novo, vem o vinho novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Oh. Fala comigo. Meu Deus é um Deus de milagres, é o Deus do sobrenatural, é o Deus do vinho novo. E eu quero o vinho novo. Começa agora, continua a adorar, Senhor, continua a derramar. Eu quero declarar que não só aqui, mas as pessoas que estão assistindo, comece, Senhor, a sentir o vinho novo transbordando, borbulhando os corações. Aviva a tua igreja, renova a tua igreja, traz nova alegria para a tua igreja. Eu quebro agora o molde que as trevas colocou para apertar, que colocou para encolher. Nós vamos transbordar, nós vamos crescer para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Eu digo agora, não é tempo de envelhecer, é tempo de renovar, é tempo de medida recalcada, sacudida, transbordante. Medida recalcada, sacudida, transbordante de vinho novo sobre a tua igreja. A alegria do Senhor é a nossa força. A fé do sobrenatural venha sobre a tua igreja. Dom de fé, oh Senhor, visita, equipa, habilita a tua igreja com fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Para você que está com o vinho novo, amanhã às 6 horas da manhã tem oração. E eu digo que Deus está agitando a igreja. Está sendo feito aqui quebra de maldição, libertação às 6 horas da manhã. Então, corre, porque Deus está fazendo novas coisas neste lugar. Levanta a tua mão para receber. Sabe quando a gente quer receber um presente, a gente fica assim meio pidão. Estende a mão. Não tem um presente melhor do que a bênção de Deus. Olha, no Antigo Testamento você via assim, quando o pai falava, eu vou abençoar, eles até brigavam, né? Não, a bênção é minha, não, a bênção é minha, a bênção é minha. Então a bênção é tua mesmo agora. Senhor, que a tua mão, que se estende sobre esta igreja, possa tocar na cabeça de cada um, abençoando. Tu és o nosso Deus abençoador. Eu quero dizer que você é um abençoado de Deus. Você é um bendito de Deus. Que a graça, a glória de Deus esteja sobre você. A consolação do Espírito Santo e a vida de Cristo esteja em você. Que o rosto do Senhor se levante e te ilumine. Que os anjos de Deus te cerquem e te protejam. Que o sangue de Jesus te cubra e te deixe blindado em nome de Jesus. Que o shalom de Deus possa invadir agora o teu coração, a tua mente e as tuas emoções. E a glória de Deus resplandeça sobre você em nome de Jesus. Amém.